vez, namastê, tudo bem com você? Então, já finalizamos o volume 1 da obra O Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta, e hoje vamos iniciar o volume 2. São 10 volumes e agora vamos começar o volume 2. Então, no volume 2, Jesus ainda está no seu primeiro ano de vida pública. Então, é uma continuação mesmo da história. Se você não está assistindo a história desde o começo, eu deixo sempre o link aí na descrição do vídeo, vai lá e assista desde o começo, porque o interessante dessa história é porque ela traz ensinamentos muito profundos que ajudam a gente a despertar a verdade dentro de nós. Então, no volume 2, começa a partir do capítulo 79, onde Jesus está indo em encontro aos pastores, principalmente convidando esses pastores para ser os seus discípulos. Ele está indo em encontro aos pastores. Lembrando que eles foram na casa do João Batista, onde era a casa do João Batista, estava morando uma mulher que era meretriz, que fez perguntas para Jesus, e Judas ficou curioso sobre aquela mulher e perguntou para Jesus o que foi que aquela mulher disse para ele, o que foi que eles conversaram. E Jesus ficou sério e não respondeu e começou a falar alguma coisa para o João, oferecendo ajuda para o João. O João estava carregando toda a bagagem. Jesus, deixa que eu carrego. O João, não precisa, meio que para desviar do assunto, para não falar naquele assunto. Aí eles se encontraram com os pastores. Jesus deu tarefas, missão a cada um, e um desses pastores, que é o Isaac, ele tinha uma sacola cheia de joias preciosas, que falou: você lembra aquela mulher que estava lá na casa que era do João Batista? Ela pediu para te entregar esses tesouros, essas joias, e eu achei chato não aceitar, então eu aceitei, espero que não tenha feito mal. Ela perguntou de você, né, de Jesus, perguntou por onde anda, como te encontrar, eu não sabia o que responder. Aí o Judas ficou interessado: não pode aceitar joias de uma meretriz, que coisa errada, não sei o que lá. E daí, ao mesmo tempo, Judas pegou, abriu a sacola, viu aquele monte de joias preciosas, ficou surpreso porque tinha bastante valor. Mas Jesus falou que estava tudo bem aceitar aquelas joias, porque elas seriam dadas, eles dariam um bom destino a elas, né? Que ela doou, se for destinado para a caridade, uma joia santa. Aí eles começaram a questionar: nossa, será que a gente deve convidar ela, né, essa mulher lá, a meretriz, para falar para ela onde que você está, Jesus, para ela vir aqui? Ou será que devemos ir até ela para conversar com ela, para ver se ela sai daquela vida? E Jesus falou que não. Aí falaram: então manda Simão ir lá convidar ela. Jesus: não. Então deixa que eu vou. Jesus: não, ninguém vai lá falar com ela, deixa ela que é no seu canto. E daí Jesus começou a explicar através de uma metáfora, né? Falou assim: a centelha dentro dela já foi acesa no momento que ela me conheceu, que ela comparou ela mesma para comigo. Isso já acendeu uma vontade, uma centelha da alma dela de se aproximar de mim e de sentir novamente aquela paz, aquela pureza que ela sentiu. Então, a centelha já está acesa, mas ela precisa ficar sozinha, ela precisa passar por um processo de purificação. E aí ele começou a contar a metáfora: imagina a farinha. Ele perguntou assim: você consegue fazer um pão se essa farinha estiver cheia de areia, de cinzas, de pedregulhos? Você tem como acrescentar fermento e essa farinha vai dar pão? E eles falaram: não. Ele falou assim: isso, exatamente. Ela é uma farinha, né, como se fosse uma farinha que foi contaminada com muitas coisas do maligno. Então ela precisa primeiro tirar essas impurezas que está nessa farinha, né? Ela precisa tirar as cinzas, as pedras, precisa tirar toda a areia, e isso é um processo que ela precisa fazer sozinha, essa purificação. Aí quando ela for voltar a ser virgem, para ele virgindade tem a ver com a pureza da alma, sem aqueles sujeiras no campo, né? Quando ela voltar a estar virgem, aí sim a gente vai e acrescenta o fermento, né? Ou seja, Jesus estava se colocando como fermento que faz o pão. Então primeiro ela precisa limpar a farinha. E daí ele falou assim: devemos perturbá-la nesse momento, que ela tem muita purificação, muitas coisas para fazer nesse sentido, e o excesso de piedade também pode prejudicar. O que Jesus quis dizer assim: tem que respeitar o processo de cada um. A vontade dela tem que crescer, ela precisa ter a vontade dela, o desejo dela, a não desmotivação dela. Se ela não me ver mais, será que ela vai se desmotivar? Então é porque não tem a chama necessária ainda acesa. Então deixar que ela aumente essa sua chama de vontade de evoluir sozinha, porque o excesso de
piedade, essa facilidade também pode prejudicar o processo da alma, porque a alma precisa passar por um processo sozinha, cada um caminha sozinho nessa jornada da alma, né? Então ele falou, vamos esperar, quando ela estiver uma farinha pura, ela vai me encontrar. Então Jesus passa a missão para os seus discípulos e ele segue a jornada, o caminho, ele e mais 3 discípulos, ele, o Judas, o João e o Pedro Simão. Eles continuam caminhando para um local bem inóspito, para uma montanha, um vale muito inóspito, que é aquele deserto onde Jesus foi tentado pelo Satã. Então eles vão lá naquela região. Então mostra, né, no próximo capítulo mostra o quão vasto e desértico é o lugar onde eles estão andando, que só tem alguns arbustos e pedras e algumas cavernas, e eles estão caminhando e Jesus começa a explicar para eles. Eu trouxe vocês aqui para mostrar para vocês onde que eu vim depois que eu fui batizado por João Batista. Através daquele batismo eu consegui purificar meu coração de homem, então eu vim para cá para meditar, né? Então ele fala assim, eu queria que vocês tivessem essa experiência comigo, para vocês entenderem o quanto isso é importante para um apóstolo, que ele explica assim, um apóstolo, para estar pronto, para ser um apóstolo, para falar em público, precisa de uma grande preparação, assim como eu me preparei antes de começar a entrar na vida pública, né? Então ele conta que ele ficou 40 dias naquele deserto, com muito pouco alimento e água, e ele ficou 40 dias em profunda meditação, e ele falou, vamos passar aqui um tempo, um período, não 40 dias, um pouco menos, para que a gente possa meditar, porque é somente no silêncio é que a gente consegue calar a ruidez da mente maligna, ou seja, ele fala assim, que a mente, ela atrapalha a gente de ouvir o Pai, o Criador. Então, para que a gente possa ouvir o Criador e se conectar com o Criador, é necessário absoluto silêncio, muita meditação, comer o mínimo possível, ou, se possível, fazer jejum para desintoxicar o corpo de todas as frequências de alimento, ou seja, precisa passar por essa purificação, por essa profunda meditação e silêncio. E ele falou assim, inclusive eu, que nasci como homem, precisei ficar nessa profunda meditação para conseguir ouvir Deus. Eu que já sou filho de Deus, precisei, né? Tipo assim, vocês apóstolos, vocês vão ter que fazer isso. Antes de falar em público, antes de agirem como apóstolos, vocês precisam entrar em grande meditação para conseguir ouvir Deus e agir a partir de Deus. Então eles ficaram nesse deserto um tempão, com pouco alimento e pouca água, só meditando. Eles não conversavam, não teve ensinamento verbal, só meditação, diariamente, constantemente, muita meditação. Aí quando terminou o período lá de meditação, que pelo livro assim deve ter sido em torno de quase um mês de meditação, aí Jesus anunciou, pronto, já estamos prontos, né? Então podemos voltar, vamos voltar. E quando eles estavam voltando, saindo dessa montanha, eles passaram perto daquela rocha, onde Jesus sentou para descansar e foi acabar sendo tentado pelo Satã. E ele parou naquela rocha, mostrou o lugar onde ele estava muito cansado, voltando dessa jornada com muita fome, porque ele fez jejum mesmo, muito intenso jejum. E ele falou, eu sentei aqui para descansar. E foi nesse momento onde o meu corpo estava cansado, a minha alma estava profundamente nutrida e satisfeita de tanta nutrição que eu recebi do Criador na minha meditação, mas o meu corpo estava cansado e o meu corpo sentia fome. Então foi nesse momento que um beduíno veio e ele estava totalmente tomado do Satã e ele veio me tentar no deserto. Aí ele explicou para os meninos, para os seus discípulos, né? Vou falar quais foram os argumentos, o que o Satã me disse, para vocês entenderem a malícia, como ele é sedutor e o quanto é difícil não cair nas armadilhas dele. Ele falou que o canto do sedutor, que é o Satã, é mais doce do que um rogeio de rouxinol. É mais fácil, muito mais fácil andar na direção das regras do Satã do que nas regras que eu imponho, ou seja, ele é muito sedutor. Aí Jesus estava falando, ele vem oferecendo coisas boas, coisas fascinantes, mas então ele te prende
não solta mais e aí ele se torna um grande tirano, mas a princípio ele é um grande sedutor, é muito bom e tudo que ele oferece tem argumentos muito convincentes. Aí Jesus disse aos discípulos dele: como Deus, eu sabia tudo, a minha inteligência me podia também fazer entender as lutas do homem, por um poder intelectivo, de sabedoria e do modo intelectual. Mas um dia, algum pobre amigo meu, algum pobre filho meu poderia dizer-me o seguinte: tu não sabes o que é ser homem e ter a sensualidade, as tentações, as paixões, e seria uma censura justa. Eu vim até aqui, ou melhor, fui até lá, sobre aquele monte, para me preparar, não somente para a missão, mas para a tentação. Então ele foi justamente passar pela tentação, experimentar a tentação como homem, para justificar e dizer: eu sei o que você passou, eu sei o que você sente, eu sei o quanto é difícil. Eu fui tentado por Satanás diretamente. Eu sentia muito incômodo na matéria, muita fome, muita sede, muita saudade da minha mãe. Eu tenho um coração de homem, eu tenho carne de homem, eu vivo em corpo de homem, um verdadeiro homem de carne como vocês. E esse corpo também está sujeito como os seus às fraquezas que toda carne, de que todo homem tem. Aí ele falou: eu até chorei de tristeza, foi muito difícil, e a tristeza é o chafariz para o maligno, para o Satanás. Não é pecado ficar triste e chorar, mas quando você se entrega à tristeza e deixa se afundar, isso é um grande perigo, porque isso atrai o Satanás. Então ele veio vestido como um bondoso viajante e oferecendo para mim para tirar a minha fome. Daí ele começa, eu já falei quando, né, a gente já contei essa história de quando ele foi tentado pelo Satanás, ele começou a contar tudo para os seus discípulos como que foi. Ele falou assim: depois Satanás ofereceu mulheres, muitas mulheres, prazeres nesse sentido. Coisa muito maior é a aclamação das multidões ao homem, então, porque o Satanás ofereceu para ele ser adorado, ser aclamado. Mas o ouro é a chave que abre, o círculo que fecha, é o alfa e o ômega de 99% das ações humanas. Por causa do pão da mulher, o homem torna-se ladrão, traidor, mas por causa do poder torna-se homicida, mas pelo ouro ele se torna um idolatra de Satanás. E mostra aqui que o Judas ficou incomodado com esses argumentos que Satanás fez, e Jesus falou para Judas: continua me olhando, me olha o que eu estou falando, olha nos meus olhos. Né? Depois que ele explicou como foi a tentação no deserto, ele falou que quando eu pedir, vocês vão contar essa história, vocês vão fazer os testemunhos meus e contar essa história para o maior número de pessoas. E só peço que ainda não falem para ninguém, principalmente para minha mãe. Agora nós vamos visitar a minha mãe, que a mãe, ele fala mãe, não fala minha mãe, ele fala: agora nós vamos visitar a mãe. E não quero que vocês falem isso para ela, porque ela não precisa sofrer ainda. Deixa ela ainda vai ter muitas lágrimas, ainda vai derramar quando eu começar a ser realmente perseguido. Então ele pediu isso, e daí eles saíram andando e foram e continuaram seguindo sua jornada. E é isso. E no próximo vídeo vamos continuar a partir do capítulo 81. Compartilhe a playlist dessa série linda. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Namastê!